sistematizar conhecimento publicado, aparentemente é uma coisa que distingue a ciência de outras formas de produzir conhecimento. O padeiro faz isso. Ou tem a gente científicas, ou a gente tem que definir uma outra, delimitar em outro modo o que é essa distinção que a ciência tem, se é que tem em relação a outras formas de produção. Me fez procurar voltar à academia deu certo. Primeiro que eu sou professor, segundo, questionamentos clínicos que eu tenho. Como que essa ciência, de forma controlada, pode realizar responder esses questionamentos? Mas essa voltou para fazer isso num curso de ciência. Mas eu podia ter ido uma comunidade profissional e ter aprendido com as pessoas lá como que elas estão controlando. Isso fazer isso de forma controlada. Mas eu não falei um projeto controlado que tivesse, teoricamente, como responder algumas questões que eu tenho e também adquirir mais conhecimento. Mas a minha pergunta é como que esse procedimento aqui em serviço à ciência difere de você ter ido lá com uma comunidade profissional e saber como eles vão achar as coisas? Você mesmo quer estar, se dialogar é diferente, é uma contabilidade, não uma contabilidade. E por que ela dá mais contabilidade? Eu acredito na lógica, né? Por causa dos métodos estatísticos. É fácil. Você viu algum padeiro conversar com P igual, não sei o que lá? Eu acredito que talvez seja a lógica. Oi? Eu acredito também que seja a lógica. Que é bem comum, tanto para a filosofia como para a ciência, e qualquer que é uma parte de investigação, se você se baseia dentro de uma lógica, você busca a lógica. Né? Você vai procurar, quando você busca a lógica, não está buscando não um contraditório, está buscando uma síntese. Está buscando algo que você consegue, através desse encadeamento, ter alguma conclusão, mesmo que a conclusão não seja absoluta. Né? Mas pelo menos faz com que você investigue e a investigação para que ela possa ter esse verdadeiro, talvez se use a ciência, porque ainda é um modelo. Pode ser um você modelo. distingue a ciência de outras formas de produção de conhecimento, porque a ciência lógica está dizendo que padeiro é lógico. Não há dúvida de falar que padeiro é lógico. Eu estou dizendo não é só no campo da ciência, estou falando da investigação, inclusive no campo da investigação da filosofia. Então, mas eu quero saber o que a ciência tem de diferente. Por que vocês vieram buscar a ciência? Você precisa ter alguma coisa especial. E se a gente delimita a ciência tendo algo especial por ser a lógica, a gente não delimita. Será que, por exemplo, na Grécia se valorizava tanto a ciência como a gente valoriza outra, se valorizaria a filosofia, digamos, como um método de investigação? O que distingue a ciência é que ela é mais valorizada? É isso que eu estou Atualmente, sim. Estou falando, sempre falando, reportando. Então, a única diferença que existe atualmente entre ciência, a modo de produção de conhecimento na ciência, o modo de produção de conhecimento no pescador tradicional, é que a ciência é mais valorizada. Essa é a diferença. Estou querendo chegar nisso. Eu gostei do exemplo do pão, eu consegui com o exemplo do pão. O cara que fez o primeiro pão, se é que ele existe. Assim, a ideia o refinamento da metodologia de produzir pão é, em alguma medida, similar ao que a ciência faz. Porque você vai investigando quais são as causas, os efeitos de determinados ingredientes dentro da cadeia produtiva do pão. E, em algum momento, você consegue produzir pães melhores e piores. O que provavelmente um pescador, um padeiro artesanal não faz e que a ciência faz é tentar, de alguma maneira, quantificar isso e deixar mais ou menos claro quais são as capacidades de reprodutibilidade daquele fenômeno, como você consegue isolar ou dar um pouco mais na verdade, tudo é o objetivo de fazer com que a coisa dê um passo à frente. Então, assim, o padeiro, ele faz o pão dele com um objetivo específico lá de lucrar no fim do mês. Quer dizer, a ciência, em alguma medida, faz alguma coisa com o objetivo daquele campo de ensino, campo de estudo, dar um passo a mais ali na frente. Então, tem algumas coisas a dizer. Primeiro, você está dizendo que o cientista não quer lucrar, eu não sei com quais cientistas você tem andado. O cientista também quer lucrar. Claro. Se o padeiro está interessado em fazer o pão, não está interessado em quantificar
em avaliar, quando eu vejo um livro de receitas, eu vejo lá, bote 1,5 xícara de farinha, bote 2 ovos inteiros, deixe tantos minutos no forno. Tudo isso é quantificação. Isso, mas isso, e aí essa parte é similar da ciência. Também eu não falei e qual que é a parte que não é similar, que distingue a ciência? Quando você falou do pescador artesanal, eu estava falando de um padeiro artesanal. O padeiro artesanal talvez seja menos interessado na quantificação da coisa e mais interessado nos resultados. Só porque ele não escreveu um livro? Outro dia descobriram aí uma evidência de que o vinho é produzido há 5.000 anos. O quê? Vocês viram? O vinho. Não vi. Produzir vinho é uma atividade tecnológica, né? Você precisa de uma certa quantidade de suco de uva, uma certa quantidade de não sei o que lá, deixar um certo tempo fermentando. Ainda que a pessoa não tivesse nenhuma linguagem escrita para poder escrever, se essa tradição foi sendo passada de uma geração para outra, ela deve ter sido passada com informações sobre quantificação de tempo, quantificação de volume, né? O que isso tem diferente da sua descrição do que é a forma de produção de conhecimento científico? Tem quantificação, tem sistematização, tem comunicação. Mas justamente por isso que eu gostei do exemplo do pão, porque tem muito pouca diferença. Então, mas aí eu estou atrás de entender por que então, em vez de vocês virem para a padaria fazer um curso de padeiro, vocês vieram para cá tentar resolver os problemas a partir de ciência. Por que a ciência é especial? Coisas menos úteis. Oi? Aqui a gente pode fazer coisas menos úteis. Pode fazer coisas menos úteis. Aí, da sua decisão, eu quero fazer coisas menos úteis da minha vida. Eu acredito que quando você começa a utilizar o conhecimento, de uma outra forma de investir, né? Por exemplo, você quer ter uma receita, você vai fazer o pão. Vai fazer no centro do pão. Mas, por exemplo, chega aquele que vai questionar toda essa cadeia do pão. Aí já entra um outro indivíduo que vai produzir ciência nesse sentido. Mas o outro utiliza. Dentro da história de produção de pão, teve gente que produziu pãezinhos distintos. Vai numa padaria grande, você vê a quantidade de tipos diferentes de pão que tem. Não é o mesmo pão que foi criado lá quando se começou a cultivar o trigo, né? Tem simples modos diferentes de fazer pão. Cada pão mais delicioso que o outro. E vai tentar você fazer pão. Precisa de uma especialização, o cara tem que entender do riscado, ele tem que saber exatamente quanto tempo deixa no forno, qual a temperatura do forno, quanto que bota de cada um dos ingredientes. Tem um know-how ali envolvido. Logicamente testado, quanto mais selo é melhor, né? É mais complicado, mais científico, né? E aí você vai contra o sabonete dermatológico. Então a ciência, de fato, tem um status super elevado na sociedade atual. Então talvez vocês tenham resolvido fazer ciência por causa disso, né? Não vou ter dinheiro, não vou ter status, né? Você é intelectual. Mas talvez vocês tenham vindo porque vocês consideram que a ciência produz conhecimento de modo particular, e que esse conhecimento tem propriedades particulares. E no caso de resolver esse problema super importante que faz no mundo, talvez esse modo particular te dê mais confiabilidade no resultado. Não sei, você conhece a expectativa, ilusória ou não, do que vocês vieram fazer aqui na ciência. Para conseguir avaliar se isso procede ou não, se vocês estão perdendo seu tempo, se deviam voltar para vender picolé com capelinha na praia, ou continuar fazendo ciência, é interessante conseguir distinguir, ou pelo menos avaliar se é possível distinguir essa forma de produção de conhecimento de outras formas, não é? Já ser feito, você acabar o seu doutorado, você está na banca, aí a pessoa vem fazer uma pergunta e você responde, o que é ciência? Ela pode fazer, pode? Você é formado como cientista, é o último livro lá de formação acadêmica de cientista. Eu vou começar a fazer isso nas bancas. Era bom que a pessoa soubesse responder, porque senão a CPI vai gritar. Porque não pode ser uma questão de objeto de estudo. Não pode ser, você faz pão, você não faz ciência. Você faz, estuda habitats, você faz ciência. Então, não é uma questão de objeto de estudo. Não, não é, né? Porque, inclusive tem um curso você aqui de poderia fazer ciência com o pão também, você não poderia fazer perguntas. Na verdade, eu acho que é diferente. Minha fé é que só não é ciência porque não está publicando artigo científico. Não, eu acho que você... Então, essa sua fé sugere uma diferença do conhecimento científico para o história de conhecimento. O conhecimento científico é comunicado através de artigos científicos. Será que é isso? Né? É uma proposição que você está fazendo aqui. Eu acho que é meio cretino, mas é uma boa... Por que é cretino? Na verdade, assim, é cretino porque, de alguma forma, o pão é comunicado ao mundo. Fazer pão é uma coisa... Mas é uma revista científica. Mas a revista científica, ela, por trás dela, quer dizer, ela é caracterizada como científica pelo mesmo motivo que o pão não é colocado lá. Porque ela é feita por cientista. Mas de novo, a gente está explicando a cadeira pela cadeira. Ela é científica porque ela é científica. Porque ela é feita por cientistas. E cientistas fazem ciência porque a ciência é a ciência.
Mas eu restringo o processo pelo final, se isso aqui. Eu restringo o processo pelo final, porque eu vou publicar num artigo científico que eu estou fazendo ciência. Acho que perde. Então tem mais do que isso. Eu acredito. Posso ter muito mais. Então, o que é esse mais? Desculpa, eu não ouvi o que você falou. Não, pelo que você falou, se você disser porque é publicado em artigo científico, você está restringindo todo o seu processo anterior de formação apenas ao final, porque a revista é científica ou porque é classificada como científica. Assim, me parece que não tem um selo assim. É ciência por causa disso. Não faz sentido. Então vamos levantar quais são todos os selos, alguns dos selos, para a gente poder pelo menos começar a ter uma visão clara. Eu acho que Uma das coisas me parece que você falou na revista. Comunicação. O produto científico é conhecido por uma sociedade, por uma comunidade, que se intitula de comunidade de cientistas como sempre científico. Não é? Se o cara lá tentar publicar o livro de receitas dele na Nature, dificilmente ele vai conseguir publicar. Porque tem uma comunidade que não reconhece aquilo como um certo padrão de produção de conhecimento da ciência. Tem um aspecto. Agora isso não é suficiente, né? Por que não reconhece? Qual é a diferença disso para o outro? Eu acho que É só cultural? É só reserva de mercado? Ou tem alguma coisa adicional? Então, eu acho que as hipóteses, geralmente, para você fazer ciência, você tem que ter alguma hipótese em cima dela. Você construir uma pergunta, tem um método determinado e que no final você tem que ter uma resposta que idealmente deveria ser replicada e que pode ser questionada pela comunidade científica. Agora Então, pense aí, se eu chegar nas minhas próximas bancas, a minha primeira pergunta não for o que é ciência, mas qual é a sua hipótese? Qual é a minha? Quantas pessoas vão começar a chorar ali naquele momento? Bom, então nem Como assim, sempre, fala de hipótese? mas então a pessoa, a gente está questionando o que seria a ciência ideal, agora a real, se a pessoa conseguiu fazer ou chegar ou não. Não, mas eu tô falando assim, a pessoa não saber a hipótese não significa, como é que eu posso dizer? Ela deveria saber. Quer dizer que se eu for em todas as revistas científicas e olhar lá em produção, todas elas têm hipótese? Pode não estar explícita, mas deveria ter. Você tem que pensar alguma coisa. Quando você Mas começa a todas têm. pesquisa, você tem uma pergunta, né? Foi reconhecida pela comunidade científica, então está na revista científica, só que ela não tem hipótese agora. Ter hipótese distingue o conhecimento científico dos outros planos de conhecimento? Quando você começa uma pesquisa, você não tem uma pergunta? Você sempre tem uma pergunta que você quer responder. Você tem que ter alguma expectativa sobre aquilo que você faz. que essencialmente não tem hipótese, é descritiva. Né? Não, depende. E qual é a sua Metade do artigo de pergunta? botânica é sobre Mas eu não tenho uma hipótese explícita. implícita. Não, implícita você não tem. Numa hipótese eu dou um nome a uma espécie, um teste de hipótese. É uma Por que descrição. não é? Não. Qual que é a hipótese? A hipótese de que a espécie tem aquele nome com base nos conhecimentos que eu tenho e no histórico. Você não pode testar esse ponto. A Você que dá a um espécie não veio da natureza com um nome. Você não veio. Não tem hipótese de que ela tem aquele nome. Você vai dar uma. Mas com base em alguma coisa, eu tenho um bando de dados que eu vou trabalhar para Eu chegar dei o nome naquele como espécie nome. de rato, eu dei o nome em função da minha professora, eu nem nada, porque eu gostava dela. A investigação de fenômeno, Mas então, além da ciência, eu já vou lembrar, eu vou Qual outro conhecimento? existe outro. Em biologia você tem ictiólogo, que são as pessoas que estudam peixe. Quando você quiser saber onde está um peixe, você vai perguntar para o ictiólogo ou você vai perguntar para o pescador? Eu vou correr perguntar para o pescador. Não é? Quer dizer que tem alguém mais fora aí do campo científico produzindo conhecimento de uma qualidade, que é confiável. Se eu quero pegar o peixe, eu vou lá e pergunto para o pescador onde está o peixe. Porque o pescador produziu um conhecimento, ele detém um conhecimento de muito melhor qualidade do que o cientista ictiólogo que estudou peixes a vida inteira e fez doutorado, mestrado e pós-doutorado com peixe. Né? Então tem gente produzindo conhecimento de boa qualidade lá fora, conhecimento confiável. E a gente começou essa história falando, vocês estão querendo responder perguntas, são perguntas relevantes, eles querem responder de um modo confiável, porque se não for confiável, vocês vão fazer lá um procedimento médico, de várias profissões da área médica, e não vai funcionar, a pessoa vai ficar torta. Né? Então você precisa amarrar seu gé e conhecimento confiável. E aí vocês vieram fazer ciência. No fundo a questão, a ciência produz conhecimento mais confiável do que outras formas de produção de conhecimento? Você entra em uma discussão filosófica, porque, por exemplo, eu lembro há muito tempo, em 96, a gente discutindo sobre a filosofia da ciência, da clínica apoiada na ciência e da clínica apoiada no idealista. Era uma discussão que se tinha entre a escola francesa e a americana. Então,
primeiro é discutir o que é ciência para você, o que é ciência para mim. Porque fazer um plano é uma ciência e o próprio povo fala isso. A ciência de se fazer o plano, a ciência de se fazer o plano. Agora, quando eu parto para a área da saúde, o que me procura, o que me dá, né, o que me faz pensar que a ciência é mais confiável é a minha própria prática, que hoje em dia tem que ser embasado, né, no que essa ciência produz, até do ponto de vista jurídico. Porque eu não posso fazer determinado procedimento porque o meu conselho não permite se isso não for embasado do ponto de vista científico. Entendeu? Então, não distingue a ciência. Não é distinguir. Não estou dizendo que é isso. Para mim são várias respostas que talvez a gente não consiga responder aqui. Mas não é questão de achar que é mais valorizado, que é mais importante a ciência de se fazer um pão ou a ciência que todos imaginam científica ser diferente. É uma coisa que, se você me perguntar de novo, eu não iria dar aquela resposta. Eu ia dizer, não sei, é muita coisa para se discutir. O que é ciência? Né? Será que você consegue elaborar algum argumento eu penso que seja favorável à ideia de quando você produz conhecimento através de ciência, ele tem uma propriedade, ao final ele tem uma propriedade particular de contabilidade? Sim? Toda ciência começa com conhecimento popular. Então, popular, está acontecendo e alguém recebe e acha bom. A partir do momento que você acha bom, vamos ver se isso realmente é válido para a maioria. Para a maioria. Para saber se é melhor para a maioria, você tem que ir para um laboratório testar. Então você começa a testar e olha, fulana disse que o chá de cidreira é bom para tomar. Isso é verdade? Isso é mentira. Nasceu a pergunta. Sempre vai nascer uma pergunta, até o ponto, como o rapaz vai dizer. O primeiro ponto é ter sido duro, do ambiente, agora vamos fazer essa massa que estava macia. Então você começa a trabalhar em cima de uma massa dura, editando duro, vai chegar até uma coisa que todos, que a maioria comece a aceitar. E aí você cria ciência a partir do conhecimento do povo. Então o conhecimento do povo ninguém dá valor. Só eu dou conhecimento ao que meu pai me disse. Mas meu pai me disse que o chá de pedra é bom para unir. Mas o meu toma pode prejudicar o filho. Vamos saber se isso é verdade. Pode gerar essa chá de pedra, está bom bonito. Então vamos para o laboratório. Pode carregar tal coisa e tal unir tal situação. Então a ciência ela vem para dar valor ao que o povo criou. Na verdade, ela não nasceu disso. Não, porque o povo, infelizmente ou felizmente, a gente precisa saber o efeito sobre a maioria. Infelizmente, se trabalha sempre com a maioria, medida de frequência. Eu costumo dizer que a hipótese ela nasce hoje, daqui a 10 anos vai nascer uma hipótese nova, a tela da luz vai cair, mas daqui a pouco a ciência não tem outra novidade não. Ela pega o coletivo e coloca provado que quilômetro que alguém provou. Então, há sempre essa briga. O tempo todo entre a ciência e o conhecimento popular, o que já está aí fundamentado para o povo, que precisa ser passado. E aí eu digo assim, como é que eu vou passar adiante? Como é que eu vou escrever algo que alguém me disse, se alguém não for provar? Eu vou para o laboratório, preciso provar. E ele diz, olha, a minha medida de frequência é maior, ele vai porcentagem, vai porcentagem, a população 100%. Então, eu estou entendendo a sua resposta sobre o que está sendo diferente. Primeiro, vai como você falou, a gente provar, saber se é real. Então, na sua proposição, a ciência permite a você chegar na realidade. Enquanto outra forma de conhecimento é uma proposição forte, né? E a outra coisa é alguma coisa de frequência, quantificação. Então, tem duas propriedades. A ciência, diferentemente das outras formas de conhecimento, te permite chegar na verdade. E a ciência está envolvida com a quantificação. Sobre a quantificação, a gente viu lá o negócio do livro do padeiro, né? Então, eu acho que quantificação tem de qualquer canto, né? Não é só na ciência. Mas você tem aquela quantificação que fala, medida de você fazer um pãozinho. E a quantificação que a ciência utiliza é para saber quanto da população foi influenciada pela prima doença. Você acha que o padeiro faz o pão de tipo A e o pão de tipo B? Se tiver muita demanda no pão de tipo B, ele vai começar a fazer mais do que o pão de tipo A. Então, ele está levando em conta uma frequência da população. Da frequência não possa fazer pão, né? Então, o de frequência é padeiro, não é cientista. Então, o conhecimento popular. mas não distinguiu ciência e conhecimento do padeiro, que é isso que está procurando. Então, essa é uma das suas proposições. A outra proposição é que a ciência chega na verdade. E aí, vou fazer uma pergunta
pergunta é muito perigosa. Isso aqui é duro? É. Aquilo ali é branco? Quem disse que aquilo é branco e isso aqui é duro? São seus órgãos sensoriais? Se você considerar que a teoria da evolução é adequada, a teoria da evolução não fala que os seus órgãos sensoriais foram selecionados para você perceber a verdade. Ela fala que todas as características que foram selecionadas na medida em que elas aumentam a chance de você sobreviver e deixar mais descendentes. Portanto, o que o seu olho vê daquela parede não é a mesma coisa que o olho da abelha vê naquela parede. Portanto, aquela parede é branca? Você tem como acessar o que é aquela parede? Ou você tem um filtro, que é o filtro do seu sistema nervoso, que lhe permite ver a realidade a partir de certas perspectivas, e você é incapaz de ver a partir de outras perspectivas porque você tem uma afirmação. Se a gente considerar que a teoria da evolução faz sentido, a gente tem que considerar que a gente tem a incapacidade completa de saber o que é a realidade. A gente não tem acesso à realidade. Como é que a ciência acessa a realidade? Se quem faz ciência se relaciona com o mundo através dos seus órgãos sensoriais e não tem nenhum motivo para você suspeitar que eles sejam estruturas que acessem a realidade. E qual o conceito de realidade, então, pessoal? Qual o conceito de Você realidade? já assistiu Arquivo X? A verdade está lá fora? Sei lá, é um treco que eu não consigo saber o que é. Se a gente, por definição, não consegue acessar a realidade, dificilmente a ciência vai conseguir acessar a realidade. Quem que faz essa ciência? É algum ser superior que acessa o mundo sem ser mediado por seus órgãos sensoriais. Oi? Porque essa teoria que eu estava lendo, o pensamento é construído a longo prazo e o tempo todo ele sofre influência do outro. Então, se houve, se o tempo todo influência do outro, então o pensamento nunca é puro, a consciência ela nunca será. Não sei o que quer dizer cultura, mas o argumento acho que bate mais uma questão no sentido de que se você vê o mundo através do seu inseto, percebe através dos órgãos sensoriais, interpreta através do inseto, não tem nenhum motivo para você supor que tanto órgãos sensoriais como insetos tem alguma propriedade que nos permita perceber o mundo como ele é, então significa que a gente tem que abdicar da ideia de que a ciência, ou qualquer outra forma de produção de conhecimento, procura chegar na realidade, porque a gente não consegue. Se a gente chegar, a gente não sabe que chegou. Se a gente não chegar, a gente não sabe que chegou. A gente não tem Um exemplo disso, se eu pegar as taxas, por exemplo, de incêndios, você achava que era certo na década de 80, na década de 90, havia uma realidade lá que hoje se descobriu que é diferente, você baixa. Isso é um aspecto. O outro é o seguinte. Era uma realidade ou uma hipótese? Era uma hipótese. Era tido como realidade. E eu acho que a realidade nunca vai existir. Será que era mesmo tido como realidade? Será que a pessoa era menos ingênua tecnologicamente e não achava que era realidade? Então, para aquela época, você, com aquela glicemia, você conseguia ser saudável e você tinha que parar de ser saudável. Mas uma coisa, você tem uma tecnologia. Né? Eu faço isso, tenho essa glicemia, estou saudável. Eu estou percebendo sobre o mundo. Não tem nenhuma proposição aqui, aparentemente, sobre o que o mundo é. Eu posso tratar do mundo dos modelos e das tecnologias sem ter que me comprometer com o fato que estou dizendo que o mundo é assim. Agora, partindo para uma realidade do dia a dia, um exemplo. Realidade? Não sei, mas o que importa no dia a dia da gente? Existe uma nova vacina para meningite que tem um espectro maior agora. E não é oferecida pela rede pública. E essa vacina custa R$1.000. Tá? Então a pediatra de minha filha falou, ela tem que ir nessa vacina porque ela vai estar mais protegida. Eu entrei em contato com um infectologista, amigo meu. Não, realmente isso é melhor. Mas espera, porque a gente está tentando provar, através de artigos, se realmente é necessário isso para embasar o governo e obrigar a essa vacina a ser distribuída com saúde. Então, eu estou querendo provar, significa que é possível chegar na realidade. Uma realidade que talvez amanhã não seja. Essa vacina se mostre. Aí é essa questão filosófica relativa. A gente vai É uma questão filosófica. E é uma discussão importante de fundo. E quando os cientistas supõem que eles estão chegando na realidade, no caso, né? E pensando seriamente, dá para chegar na realidade? Eu acho que um filme que nos viu seria muito bom para ver que é fazer ciência na realidade do fiel. Eu acho que aborda isso. Essa realidade é interessante aqui. Essa realidade é importante para um laboratório que quer ver aquele. É importante que isso que ele achou seja realidade.
Aí tem vários discursos diferentes sobre a realidade. O que eu estou querendo fazer é, vamos definir a realidade. A realidade é aquilo que existe, que está lá fora, independentemente de mim, da minha consciência. Digamos que existe uma realidade objetiva. Digamos, não sei se tem ou se não tem para fazer a exceção, mas digamos que existe. Existindo, a ciência é capaz de chegar lá? Ela é capaz de acessar a realidade? Ou será que o máximo que ela consegue fazer é criar modelos sobre como deve ser a realidade e testar esses modelos com base naquilo que percebe sobre o mundo? Percebe? Tem uma diferença importante. Então, quando você faz essas duas formulações, uma delas é aquela. A ciência vai provar, a ciência vai chegar na realidade, ela vai saber como é. Que é uma visão realista, né? Está supondo que esse empreendimento, que é a ciência, é capaz de chegar nesse treco que está lá fora, que é a realidade. Uma outra perspectiva é que, como a gente não tem como saber como é a realidade, porque não tem motivo nenhum para achar, que o meu sistema nervoso é capaz de captá-la, que os órgãos são capazes de percebê-la, então o que a gente pode fazer é gerar modelos sobre como o mundo funciona e avaliar se esses modelos batem com aquilo que a gente percebe do mundo, com a nossa ferramental de percepção. Se bate, eu sou capaz de fazer tecnologia, eu sou capaz de definir quanto de glicemia seria adequada neste modelo que foi desenvolvido nessa época. Esse modelo pode mudar e agora você pode ter um modelo diferente. A realidade, se ela existe, ela continua lá fora, né? É a mesma. Desde aquela época até agora. O que mudou de lá para cá não foi a realidade, foi o modelo sobre a realidade. Então, se isso faz sentido, uma coisa interessante sobre a produção de conhecimento humano é que ele é baseado em fazer modelos sobre como o mundo funciona e que esses modelos se modificam. Então, a nossa compreensão sobre como o mundo funciona se modifica. Uma coisa que a gente lava as mãos é saber se esse modelo que a gente tem sobre o mundo é de fato o mundo. Não é? Você parte do princípio que não tem como chegar lá, não tem elemento para poder chegar lá, esquece disso. E esquece sem dor na consciência. Porque mesmo sem saber qual é a realidade lá fora, eu tenho um trequinho aqui, que é um pedaço de vidro, que eu bato na teclinha e ouço a minha mãe falando. Não importa essa realidade, né? Se tem elétron, se não importa. Não importa que está funcionando. Eu dou lá o remédio para minha mãe que está doente, ela sara. Não importa se tem a realidade do vírus, não importa se elétron na camada de... Não importa que está funcionando. Importa que as evidências empíricas sobre o mundo coincidem com o meu modelo sobre o mundo e nesse sentido tem como prever coisas e interferir no mundo para gerar as coisas que me interessam. Mas é possível a busca pela verdade, mesmo você, a busca por essa realidade, está um pouco por trás dessa investigação, sobre novos métodos de investigar o mundo. Talvez a sua, a minha não. E sensores elétricos, por exemplo, a ideia de ondas eletromagnéticas fora do espectro visível, do ponto de vista fisiológico, a gente não tem como detectar isso. Mas aí, você cria um modelo que existe essa onda eletromagnética, tem umas previsões sobre ela, você faz o estudo. Mas é sempre na intenção de que existe algo mais, e esse algo mais, essa diferença, existe uma realidade porque existe um fundo. Então a gente está tentando cobrir a distância entre os nossos sentidos e esse fundo. Talvez o objetivo de chegar na realidade não seja exatamente real, mas a ideia de expandir a capacidade de percepção, de mudar um pouco as fronteiras em que a gente pode interferir na natureza, ela tem que existir na ciência, senão... Então, mas são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você expandir a sua capacidade de perceber coisas sobre o mundo, para além dos seus sentidos. Perceber coisas sobre o mundo não necessariamente vem acoplado com uma posição filosófica de que eu estou chegando na verdade, não precisa vir, né? Então, por isso que eu digo, talvez lá quando você faz seu trabalho, você tenha essa expectativa que você está chegando na realidade. Talvez outros cientistas não precisem dessa expectativa. Eles continuam tentando expandir esse conhecimento, continuam tentando acessar informações sobre o mundo para contrastá-las contra as suas hipóteses, sem se preocupar em nenhum momento se aquilo é realidade ou não. Porque você não precisa se comprometer com uma ideia de realidade para fazer ciência, né? Nem para produzir conhecimento nenhum. Né? Se é a realidade ou não é uma questão metafísica, não é uma questão científica. Né? É uma questão de crença. Vocês devem ter condição de exemplo na área de vocês. Na área da biologia, o conhecimento ele foi se modificando na física, né? Dessas clássicas de concepção. Né? Então, a concepção analítica de que o tempo e o espaço são fixos. Quando alguém chega você fala que o tempo existe, o espaço em curva, envolve uma coisa na nossa percepção. As nossas hipóteses sobre o mundo mudaram. Por quê? Porque as evidências empíricas que eu tive na faculdade impactam mais sobre a hipótese anterior. Quer dizer que a realidade que tem esse sentido de espaço em curva,
modelo, ele prevê coisas da natureza muito melhor, muito mais ampla do que a gente. Agora, não conseguimos responder a droga da nossa pergunta, né? Por que vocês estão fazendo ciência? Por que vocês acham que ciência gera conhecimento mais confiável do que outras formas de produção de conhecimento? E se a gente não consegue responder essa pergunta, vocês vão vir embora, vender para qual é a academia, né? Estou falando assim, que entrar nas perguntas, para mim, eu tenho como verdade, não necessito provar para a ciência, mas para o mundo acadêmico é necessário que você encadeie estudando um modelo para explicar, para satisfazer a necessidade e as perguntas dessa comunidade científica. Embora a ciência serve para você convencer as pessoas das suas crenças pessoais? Não, para você poder passar dentro da academia, é necessário você cumprir esse ritual. Mas não para você falar o que você acha, você vai investigar e você vai falar o que você encontrou, né? Sim, eu estou dizendo para que você possa convencer, para você produzir conhecimento, você produz dentro desse modelo que atende essa necessidade. Eu estou dizendo que, para mim, essas respostas com relação à realidade, ela existe, se isso aqui é tudo mesmo, se aquilo ali é branco, é branco. Se há contestação, aí sim, vamos ver a argumentação. É necessário que a gente tenha um ponto comum para a gente discutir esse assunto, se entrar em contraditório. Para mim, me satisfaz. Reconhecer que isso é branco, isso aqui é duro, você existe, eu existo, todos eles existem. É isso. Agora, para que eu possa comprovar isso dentro da realidade científica, dentro do mundo acadêmico, aí sim, é necessário o quê? Eu me enquadrar dentro dessa estrutura e escrever de forma correta, como deve ser feito. Para atender esse capricho, eu não capricho. Então a ciência é um modo de produção de conhecimento caprichoso. Eu acho. Então vamos tentar entender o que são esses caprichos. Vamos voltar ao peixe, você falou lá do... Se eu perguntar para o pescador, vem cá, quantos anos tem esse fóssil aqui? Ele é capaz de responder? Um fóssil, e descobrir qual o genoma daquele, ele é capaz de responder? Isso resolve os problemas dele? Qual é o problema dele? A pergunta, eu estou dizendo, se ele consegue responder a um estudante, pós-graduação do doutorado de biologia, ele está buscando o quê? Aquela espécie. Eu estou falando mais uma linha com essa pergunta. Uma pergunta para ele. Quem é que responde isso? Mas não, cada pessoa faz uma pergunta diferente, não é isso? Em função de Eu pergunto qual dele também. Qual é a relevância da pergunta do pescador? Hã? Qual é a relevância da pergunta do pescador? Ele vai botar comida em casa para comer, não é? E se o peixe acabar no mar? Não é? Vai responder. Mas eu estou perguntando. Pode responder. Qual pergunta de pesquisa de vocês resolve todos esses problemas? Vocês estão botando o ônus do pescador, que ele parece que não é um ônus do pescador. O pescador elenca uma pergunta. A pergunta do problema dele é como que eu faço para colocar peixe no prato da minha família para comer de noite. E dada essa pergunta, ele tem uma resposta muito boa. É esse o argumento. Você pergunta como que as redes complexas, não sei o que lá, você vai dar uma resposta muito boa para essa pergunta. Você não vai responder como bota peixe no prato, percebe? Então, cada pessoa vai lá e responde a pergunta a partir de um certo critério de relevância. Ela elenca a pergunta com base no seu critério de relevância. A gente não pode culpar o pescador pelo trabalho científico por não responder aquilo que não foi perguntado. O que eu estou querendo discutir aqui é qual é o processo de resposta da pergunta do pescador, qual é o processo de resposta de pergunta das redes complexas, para saber se tem diferença entre as duas, para conseguir detectar se existe alguma coisa especial na forma da produção de conhecimento da ciência. Esse que é o foco da questão. Porque, caso contrário, se a gente não consegue distinguir a ciência das formas de conhecimento, eu gostaria de saber o que vocês estão fazendo na pós-graduação. Não vão ser critérios objetivos que levaram a fazer a pós-graduação do ponto de vista da produção de conhecimento. E aí, mais um problema. Se o seu conhecimento está sendo produzido por causa de critérios de relevância que você bota na introdução do seu paper para publicar, dizendo que esse trabalho vai ser essencial para salvar a Mata Atlântica, vai ser essencial para resolver o problema de saúde, vai ser essencial para resolver outro problema de saúde, e as pessoas compram isso, em grande parte da ciência tem um status elevado, você não pode fazer estelionato. Não adianta só ter citações e não adianta só ter número de papers. Aquele negócio tem que ser reliable, tem que ser confiável. O que a produção científica faz que faz com que a sua peça de argumentação seja confiável? Essa aqui é a questão que eu estou querendo discutir. E se não for confiável, já pensou a fria questão? CPI da ciência. Ciência não é confiável. É o mesmo processo que torna uma cultura confiável. Funciona. Você, dentro do... Mas por que funciona? Vamos botar lente, vamos entender por que funciona. Dentro
procedimento científico do funciona é um pouco, como o Agnaldo falou, um pouco da crítica, do processo de você estar o tempo todo se batendo com as questões, com a metodologia, com a forma como você está observando o fenômeno. Se a forma como você está observando o fenômeno, por exemplo, responde de fato a pergunta. Você pode fazer uma análise aleatória qualquer e fazer uma pergunta bem definida, fazer uma análise qualquer e chegar a uma conclusão arbitrária. Quem é que vai dizer que essa sua conclusão de fato é uma conclusão coerente com o seu procedimento? É uma outra pessoa que leu, ou que já experimentou, ou que reproduziu o seu procedimento lá, e ele vai dizer se aquilo, ele vai atestar com um outro artigo, uma outra forma de comunicação, se aquilo funciona ou não. Agora, o que eu estou falando que é parecido, é similar ao processo também da pesca. Porque se o cara vai lá e diz, não, ali tem vermelho, o pescador vai lá, pesca e não tem vermelho nenhum lá, passa por cima, pesca não tem vermelho nenhum. Então ali há um processo também de troca, em alguma medida, similar. E qual que é a diferença? Exatamente meu ponto. Eu não tô, Não dá para imaginar qual que é a diferença? Com quem que o pescador conversa? Com quem que o cientista conversa? É a mesma coisa ou tem uma diferença de grau? Existe a extensão de grau, né? Entre o meio e o meio. Quando você publica um artigo, o artigo é disponível para o mundo inteiro, né? E o mundo inteiro pode criticar, né? O mundo inteiro dos pescadores critica o pescador? É a conjugação da comunidade. Existe uma comunidade que faz isso, que é internacional, e aí faz esse processo de crítica e de sempre reavaliação e reestudo. Então, parece que tem uma diferença importante que você detectou aqui, que é uma diferença de grau, né? A quantidade, a permeabilidade do seu trabalho e a quantidade de pessoas que vão se dedicar a criticá-lo é grande. E talvez algumas horas de grandeza maior do que na maioria das outras atividades de produção de conhecimento, né? O pescador, como você falou, ele vai conversar com as pessoas da comunidade, com as pessoas da comunidade vizinha, eventualmente vê o pescador de longe e ele conversa com os pescadores de longe, eventualmente. Você, quando você vai publicar um trabalho, quando você vai defender uma tese, quando você faz qualquer coisa, tem uma banca lá para avaliar. E depois que a banca avaliou, você vai mandar para a revista, tem um editor que vai avaliar. Se ele avaliou que está bacana, ele vai mandar para os referis que vão avaliar. Se os referis que está bacana e publica, você tem a comunidade que vai avaliar o seu trabalho e vai citar ou não, a depender de se ela achar se o trabalho é relevante ou não, se foi bem feito ou não. Então tem um nível de densidade de cruzamento de visões grande, né? Parece que é desproporcional em relação ao que acontece com o pescador. E esse processo de leitura, nesses passos todos, na banca da sua dissertação, na banca da sua tese, na avaliação de editor, na avaliação dos referis, na avaliação da literatura, é um processo de crítica que é bem pentelho, né? Alguém já mandou um trabalho para publicar e recebeu a resposta? Não é pentelho demais da conta? É assim, ó, o seu título não representa a sua pergunta. Ó, a sua introdução citou os artigos interessantes. A sua leitura desse artigo não está correta. A sua formulação do problema não é dentro de uma hipótese que seja respondida. A sua metodologia tem um treinamento experimental péssimo. A sua análise tem problema metodológico importante. A sua conclusão deriva da sua análise. O seu trabalho é relevante do ponto de vista da aplicação. Então, o tipo de crítica pela qual passa uma peça de produção de conhecimento científico é uma crítica muito minuciosa do argumento da produção de conhecimento científico. Um artigo, no fundo, é um argumento, né? Você tem lá a introdução dizendo que é uma pergunta relevante, tem material método dizendo que você pode responder essa pergunta desse modo, um argumento. Tem os resultados, são argumentos sobre o que você observou e que responde àquela pergunta, e uma discussão com argumento para concluir alguma coisa que é a conclusão importante do artigo. Então você tem um encadeamento de argumentos que formam a base do artigo. Né? E um argumento ele passa parte de evidências, aí você tem uma argumentação que é baseada nessas evidências, e a gente tem uma conclusão, não é mais ou menos assim? Um artigo científico é mais ou menos isso, né? Você tem uma conclusão lá, porque a pessoa vai querer logo ler no título, né? Ou no extra. Agora, para chegar nessa conclusão, você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem aqui uma coleta de dados, e você interpretou esses dados para concluir esse crédito. E por que você coletou esses dados? Você coletou esses dados, você já tem, você parte do princípio que as coisas são sabidas, né? Dado que isso é sabido,
eu vou lá e junto as experiências duas e concluo alguma coisa. Isso é uma estrutura fractal. Dentro da introdução você tem o argumento. Dado que a literatura diz isso, eu junto essa literatura de certo modo, portanto, perguntar isso é uma coisa importante. Já que perguntar isso é uma coisa importante, eu sei que tem certas metodologias, vou aplicar essas metodologias, vou coletar dados, vou colocar esses dados no argumento e vou concluir alguma coisa. Então, tem uma estrutura lógica na produção de conhecimento, como a produção de outra coisa na vida humana. Tem lógica. Só que a lógica desse procedimento aqui vai ser investigada com muita minúcia pela comunidade científica. Quando seu namorado ou sua namorada chega em casa com um jeitinho diferente, você parte das evidências que o jeitinho está diferente, que a pessoa não é muito confiável. E aí você argumenta na sua cabeça que alguma coisa aconteceu e conclui e acaba o namoro. Mas no interno, procedimento interno. Aí você conversa com 2, 3 amigos. Não é bem assim, pode ter que acontecer. Não, é assim mesmo, não presta. Na ciência, um bocado de gente vai avaliar esse processo racional, tá? Vai avaliar suas evidências. As evidências são boas? Acontece o tempo inteiro, né? Ninguém está escrevendo a introdução lá e fala. Eu estava numa banca de carcinocultura. Aí diz assim, a carcinocultura, vários artigos têm produzido informação que diz que a carcinocultura gera uma série de problemas para o ambiente. Aí cita um autor. Você está precisando de uma evidência na argumento, né? Aí você vai ver o autor que ela aceitou, o autor que ela aceitou não concluiu aquilo no trabalho. Aqui foi uma frase que ele botou lá na introdução, a opinião dele. Que é uma evidência fraca, né? Se isso viesse como uma conclusão do trabalho que ela está citando, é uma evidência forte. O cara elencou uma pergunta, fez todo o procedimento para fazer essa pergunta e concluiu tal coisa. Mas ele tem uma evidência forte. Então, é a opinião do cara. Então, a opinião tem um grau de qualidade, de evidência diferente do resultado de um trabalho de pesquisa. Então, evidências podem ter qualidades diferentes. No processo de avaliação por parte da ciência, as evidências são avaliadas. Os argumentos são avaliados também, né? Você pode errar logicamente nos argumentos, como a gente erra constantemente quando está pensando leigamente, e mesmo quando está tentando desenvolver argumentos, a gente erra nos argumentos. E é dos clássicos, né? São conhecidos desde o cargo de atrás. Se eu falo assim, uma proporção verdadeira, se eu for a pé, eu chego lá. Eu não sei se seja verdadeiro. Eu cheguei lá. Eu posso afirmar que eu fui a pé? Sim. A produção de vários tipos de conhecimento humano. Mas a busca moral dessas propriedades, lógica, consistência, objetividade, forma o ético do cientista, né? Quando você quebra o relacionamento com o seu namorado ou com a sua namorada, não é só lógica que está envolvida, né? Você permite que outros elementos interfiram no seu resultado. A sua subjetividade influencia no resultado. Nas suas relações normais, a subjetividade tem um papel importante. A partir de um certo momento histórico na evolução da ciência, os cientistas começaram a ficar preocupados com a subjetividade. Eles falaram, nossa, subjetividade é uma coisa que faz com que pessoas diferentes olhem para o mesmo fenômeno e componham coisas distintas. Tem que tirar esse treco da minha produção de conhecimento. E a ciência passou por um certo período e tentou tirar a subjetividade do argumento justamente para conseguir chegar ali em conclusões que não dependessem de quem está tirando a conclusão, fossem as conclusões corretas. Até finalmente chegou à conclusão, como você tira o cientista da ciência, né? Sem acabar. Se você tira o cientista da ciência, não tem ciência. Quem produz a ciência é o cientista tem subjetividade. E ele vem em pacote completo, né? Você não tem um cientista sem subjetividade, um cientista com subjetividade, né? Ele vem em pacote completo. Portanto, o que a ciência procura fazer é avaliar criticamente as proposições de modo a comparar as visões subjetivas distintas e tentar entender o que aquilo que é aceito por todos. E aí tem a ideia de consensuação científica sobre fatos, né? Sobre evidências, sobre conclusões, que é baseada nesse processo de avaliação de pares. Então, quando o cientista fala um treco, ele não está falando sozinho. Junto com a fala dele, está vindo a fala de uma montoeira de gente que produziu ciência antes dele e que desenvolveu e estabeleceu consensos e cânones na ciência que ele utiliza para poder falar. Então, o cientista não está falando sozinho, está falando uma montoeira de gente. E é uma montoeira mesmo, tem uma tradição de continuidade, de publicação, de resgate de informação, que é muito particular também nesse campo do ponto de vista de grau. Então, note, embora a ciência talvez não seja tão diferente das outras formas de produção de conhecimento, em certas características,
ela é mais rigorosa, né, do ponto de vista de funcionalidade. E se a conclusão é uma conclusão importante, relevante, você quer que você tenha uma conclusão mais segura, que você seja mais confiável. E esse processo de avaliação por pares, esse processo crítico, o que ele faz? Ele procura tirar as subjetividades, olhar a pergunta e o processo de modo diferente, tentando utilizar o processo de produção de conhecimento de modo muito sistemático. Né? Se isso acontece, aumenta a chance da sua conclusão ser confiável. Chega na realidade, sei lá, não interessa. Agora, se a conclusão é confiável, você consegue criar tecnologia, né? Você consegue entender o mundo. Você consegue interferir no mundo, saber mais ou menos o que vai acontecer sem errar muito. Você consegue produzir o remédio e a pessoa fica melhor com o remédio. Você produz um processo novo de interferência lá de saúde, a pessoa melhora. Você cria uma tecnologia ambiental para evitar a poluição da produção de camarão e de fato reduz a poluição da produção de camarão. Né? É a realidade? Não, né? De vez em quando é, não é? De vez em quando a gente erra feio, né? Todo mundo já ouviu falar de talidomida, né? Talidomida era um remédio que foi desenvolvido lá na década de 60 para mulheres grávidas, para enjoo e tal, de passar mal, as pessoas tomaram. O remédio estava vendido. As mulheres tomaram depois de alguns meses, nasceram as crianças sem bracinho e sem perninha. Foi um erro, né? Então, note, a ciência não chega na realidade. A ciência tem um processo de produção de conhecimento que ele é muito autocontrolado. Não chega na realidade e eventualmente erra. A tentativa é fazer com que se erre cada vez menos para que o conhecimento seja cada vez mais confiável, porque as perguntas que se fazem, em vez de regra, são perguntas, deveriam ser perguntas relevantes. Aqui é uma resposta confiável para uma pergunta relevante. Não é isso? Professor, Oi. isso aqui não é o caso do Ocidente, mas normalmente, com relação a essa realidade, ele vê uma realidade, eles chamam essa realidade externa do jovem. E sobre isso que é a realidade verdadeira, como ele vê. Agora, aqui nessa discussão de pensamento, embora tenha muita gente descrevendo, e o foco dentro da pesquisa ocidental, não, o cientista ele não se insere dentro da realidade. Ele vê a realidade fora, ele não vê como parte da dentro dessa forma. Eu não sei se todos os cientistas pensam como você. Você olhar os estudos sobre objetividade que existem, sobre a evolução da objetividade em ciência desde o século XV até agora, existem elementos derivados desse tipo de produção de conhecimento relativamente interessantes que demonstram que, num certo momento, a ciência achou que você tinha que tirar o seu objetivo de cima, mas no próximo momento ela não dá para tirar o seu objetivo. Portanto, se essa visão está correta, na ciência atual, pelo menos as pessoas que pensam a ciência do ponto de vista epistemológico, se sabe que o sujeito faz parte do processo de produção de conhecimento e, portanto, a ciência que ela procura fazer é tentar evitar que a subjetividade interfira de modo negativo na produção de conhecimento. Agora, para fazer isso, ela tem que saber que o subjetivo interfere. Ela tem que saber que quando eu vou para o campo, quando você vai para o campo, nós observamos coisas distintas. E quando eu observo, quando eu faço uma observação, eu não estou percebendo a natureza. Eu estou planejando uma observação. Então, eu não sou uma tábula rasa que vê tudo. Eu vou na natureza, eu planejo coletar certos tipos de informação, e esse planejamento é imbuído de teoria, portanto, eu só vou observar como planejei observar. Que é uma visão diferente, eu vou falar um pouquinho sobre a tarde, da visão de que a pessoa, uma tábula rasa, ela percebe a natureza com o seu sentido. E conforme vai acumulando percepções, ela finalmente entende alguma coisa. Aquela observação toda faz um sentido na cabeça, ela compreende alguma coisa. Essa era uma visão científica, lá do século XVII, que depois foi conquistada, porque eu falo um pouco mais pra frente, porque ela não tem uma base lógica para se sustentar, tem um problema lógico envolvido, que é o problema da indução, e ficou mais de 100 anos científicos que conseguiram resolver esse problema da indução. Aí o Popper chegou no século passado e deu uma solução, então um pouco sobre isso agora. Mas o que eu quero dizer é que essa percepção de que não existe subjetividade, talvez não seja uma percepção generalizada na ciência atual. Talvez ela exista com esse nível de rigor de tentar compactuar visões mais coletivas sobre a natureza,
justamente porque se sabe que as visões de cada pessoa podem ter um componente de subjetividade. Então, esse processo de crítica talvez procure justamente remover esse elemento de subjetividade. Portanto, ela difere da produção de conhecimento dos indústrios, por exemplo, na sua atuação tradicional. Porque naquele modo de lidar com o mundo, a subjetividade não há em nenhum sentido problema. E a intersubjetividade talvez seja tão importante, porque a ciência tem que comunicar com os outros. Eu tenho que fazer com que as pessoas fiquem convencidas de que aquilo que eu disse tem base racional. Essa argumentação toda dessa discussão é feita com base em bases racionais. Né? Então, existem certas virtudes epistêmicas, né? Certas virtudes que formam o ético cientista, que passam por objetividade, passam por racionalidade, passam por abertura crítica, e isso faz parte da sua formação. Né? Durante todo o momento que está na sua formação científica, essas coisas, elas são ditas que elas são importantes, e acabam dando valor para a ciência. Né? Então, a ciência tem valores que estão relacionados com esse tipo de atividade que procura remover a subjetividade de cada um dos indivíduos do processo, sabendo que não tem como retirá-las totalmente, porque é o indivíduo que faz a ciência. Mas aí a comunicação entre os pares vai tentando lapidar esse conhecimento, em nome do conhecimento aceito coletivamente por base de critérios racionais. Então, ótimo. Interessante, né? Quer dizer, parece que não tem uma diferença de qualidade do tipo de processos envolvidos na produção de conhecimento científico em relação aos outros tipos de produção de conhecimento, pelo menos de parte deles. Né? No fundo, o conhecimento de produção de pão, de pesca, esses outros tipos de conhecimento que não são considerados científicos, eles têm esses elementos, né? Racionalidade, criação de modelo teórico, investigação empírica, comunicação com pares. Agora, eles têm, dentro de um certo nível, essas coisas são importantes. É permitido, por exemplo, na visão do pescador, que tem que jogar flor para Iemanjá, né, para ter uma pesca melhor no próximo ano. No ciência, isso não é permitido, porque a ciência é materialista. Ela tem uma perspectiva de que ela quer resolver as questões sem ter que apelar para coisas que são não explicáveis do ponto de vista materialista. Uma diferença. Outras diferenças. O modo de crítica é feito com base numa densidade de crítica e um tipo de crítica particular. É uma densidade maior que as pessoas avaliam e é uma qualidade diferente, porque você avalia cada uma das partes do argumento de modo rigoroso. Tem algumas diferenças, as diferenças em grande parte são de grau, com algumas de fundo, mas o fato é que essas diferenças de grau levaram a acontecer isso aqui, né? Tem um trequinho deste tamanho aqui, eu estou gastando minha saliva, daqui a pouco eu não preciso mais gastar, eu passo, vocês ficam vendo aqui e pronto, eu não preciso mais falar. É resultado da produção de conhecimento científico, né? As tecnologias vão sendo geradas em função desse tipo de produção de conhecimento. Isso não é à toa que faz com que a ciência tenha um alto status na sociedade, né? Quando você aperta o botão do micro-ondas, você não tem noção do que está acontecendo. Você tem? Não tem. Eu aperto lá 12 e sai a porcaria da lasanha quente, crocante. Não tem ideia do que aconteceu. Tem uma filósofa que se conhece, a Maria Nechauri, uma filósofa lá de São Paulo, da USP. Ela tem há um tempo atrás uma palestra dela que ela fala que a ciência é a nova magia, né? As pessoas não têm noção do que acontece ali. Eu boto 3 dentes dentro de um saquinho, boto ali na encruzilhada, faço os 3 passos e alguma coisa acontece. Eu não sei o que acontece, mas acontece. A ciência, ela diz mais ou menos isso, né? Você aperta os botõezinhos, coisas absurdas acontecem, você não tem noção como aquele traje funciona, você não tem como interferir. Quando dá um problema no seu celular, você compra outro, né? Você não tem como interferir. Você não sabe como aquele trem funciona, mas você confia. Né? Então a confiança migrou do mundo espiritual para o mundo científico, mas a mesma relação de inacessibilidade com as pessoas normais continua existindo, né, entre o conhecimento e a tecnologia. Só que essa tecnologia agora, ao invés dela vir de uns poucos eleitos pelo saber, de uns poucos xamãs, ela é compartilhada por uma comunidade especializada. Precisa fazer isso para conseguir entender os caminhos da área. Eu vou fazer um curso de graduação, mais 3 anos de mestrado, mais 5 anos de doutorado, e aí trabalhar mais 10 anos na universidade, fazendo um projeto de pesquisa, e finalmente falar, agora eu entendi alguma coisa. Até lá tem uma hora para burro, né? Porque a teoria é complicada, a metodologia é complicada, tem uma opção de coisa muito difícil.
E isso faz com que seja muito difícil se comunicar a ciência com outros setores da sociedade. Né? É por isso que isso é que a literatura chama de lacuna, pesquisa e aplicação. A produção de conhecimento é exponencial, né? Você não dá conta mais de ler as coisas da sua área, dá conta? Não, você não dá conta, muita coisa tem que produzir. Sobre problemas relevantes, como vocês falaram aqui dos projetos de pesquisa, e se olha para a sociedade, nenhum daqueles problemas são resolvidos. Já notaram isso? Tem uma montoeira de coisa publicada em revistas de conservação, se olha para a natureza, acabou. As espécies estão desaparecendo, os serviços aqui estão consumindo. Então tem uma lacuna muito grande entre o que é produzido na ciência e o que é aplicado. E parte dessa lacuna está associada com o fato que é muito difícil quem não é cientista entender o que o cientista fala. Tem outras coisas envolvidas, né? O cientista não é valorizado para conversar com as outras pessoas, ele é valorizado para conversar com os pares dele, né? Que é quem entende o que ele está falando. Então, se ele conversar lá com o cara do secretário do meio ambiente, ele gastar uma semana conversando com o cara, onde que ele computa essa uma semana no LAT? Não existe, né? Você computa no LAT o número de citações de seus ativos, que é a comunicação de vocês com seus pares. Então, muito dessa lacuna impede que o conhecimento científico tenha esse rebatimento rápido dos problemas reais, está associado com essa dificuldade de comunicar o produto da ciência, porque você precisa ter muita especialização para poder entender o que está sendo discutido como comunidade. Bom, será que agora a gente tem um ponto de partida para começar a pensar no que raios que essa atividade que a gente desenvolve aqui na academia tem diferente das outras? Não é completamente diferente, mas tem algumas diferenças importantes, né? Talvez sejam a base desse tipo de produto que a ciência gera, né? Que é o produto tecnológico. Faz sentido isso para vocês? Sim? Difícil, né? Circunscrever o que é ciência. Vários filósofos da ciência durante anos tentaram fazer isso e durante anos foram criticados pelos seus pais por eles não conseguiram, né? Realmente não há uma solução que a gente vai conseguir daqui. Mas se a gente conseguir compreender um pouco mais o que é esse processo, como ele se executa e, portanto, qual a qualidade do conhecimento que é produzido ao final, a gente fica um pouco mais feliz de estar fazendo alguma coisa que a gente sabe do que se trata. Quando você fala sobre esse produto tecnológico, isso exclui as humanas como ciência ou é um outro patamar, você está sendo mais otimista? Dizer assim, não, nas ciências humanas tem tecnologia relacionada, sei lá, com práticas sociais, não tem? Tem uma opção de tecnologia social. É o conceito de tecnologia que é mais abrangente. Inclusive, ciências humanas é o nome recente, né? Antigamente não chamava de ciências humanas. Por que agora o nome é ciências humanas? Antes não era, né? Ciências humanas, que ciências começou a ter status muito elevado na sociedade. E esse negócio começou a acontecer de um modo muito importante no meio do século XIX. No meio do século XIX, um sujeito falou, escuta, ninguém nunca viu não, mas tem um planeta ali. Mas como ninguém nunca viu não, tem um planeta ali? Não tem planeta, ninguém nunca viu. Não, tem certeza que tem. Porque eu fazendo minhas contas aqui da movimentação dos planetas, não tem jeito da trajetória desse planeta ser desse modo que ele acontece. Se tiver uma massa muito grande, tem um planeta ali que ninguém viu. Vamos ver, não tem. Um belo dia, alguém construiu uma lunetinha maior e viu o porcaria do planeta. E esse negócio teve um impacto social profundo, não foi só um impacto na ciência. A ciência estava colocando as mãozinhas de fora, desde que Galileu, Kepler, Newton começaram a falar, escuta, não sei não, mas eu acho que a Terra não é sempre péssimo, não queria dizer nada. Acho que não. Acho que não sei não, mas acho que não é Deus que faz os planetas girando em volta do Sol. Acho que esse negócio acontece por processo mecânico. Não precisa de Deus para explicar. Aliás, Laplace tem uma história que não sabe se é verdadeira ou não, mas de Napoleão, conversando com Laplace, publicou um livro sobre o movimento dos planetas. Napoleão falou, escuta, e viu seu livro inteirinho não tem uma referência a Deus. Numa época em que Deus era a explicação de todas as coisas. Laplace consta disso assim, eu não precisei dessa hipótese. Olha a ciência petulante, né? E aí tinha esse movimento, né? As pessoas começaram a tentar descrever o mundo com base em regras completamente materiais. Quando esse cara falou, ó, tem um planeta ali, ninguém nunca viu, as pessoas falaram, achou o planeta, foi uma comoção social, eles falaram, tem alguma coisa esquisita, né? Tem uma coisa nova acontecendo. A pessoa, antes de ver algo, prevê que algo existe, aquela coisa depois se descobre que existe. E isso, na verdade, é o resultado de um movimento científico importante. E aí foi acumulando, né? A ciência é capaz de fazer previsão. A Terra é o nosso centro do universo, não precisa de Deus para fazer os planetas se moverem.
As pessoas não são uma criação especial, elas são derivadas do processo evolutivo. Você não tem livre-arbítrio. Pelas coisas que você faz, tem a ver com o seu inconsciente. Então, foi um prosseguimento de porradas que a ciência foi dando no senso comum, e essas coisas foram, inclusive, sendo incorporadas no senso comum. Então, mudou o modo da sociedade de ver o mundo, e ele passou a ser um modo que passou a assumir que a ciência fala coisas que são confiáveis. E não é à toa que a gente combinou com vender sabão em pó, mimetizando o processo científico. Né? Esse negócio começou lá atrás, com o que era 1900 do universo. E esse processo é um processo que é muito diferente da produção de conhecimento tradicional da Idade Média que vem lá dos gregos, que era uma produção de conhecimento que independia de conhecimento empírico. Quando um grego queria falar coisa importante sobre o mundo, para você avaliar se ele falou uma coisa importante, você perguntava quem é ele, não o que ele viu. Se ele é um cara que veio de história de filosofia importante, eu vou ouvir o que ele falou, essas proposições que ele tem para esse mundo, eu vou acreditar, porque ele veio de história de filosofia importante. É a autoridade dele que diz que o que ele diz é importante ou não. Esse negócio se manteve durante um tempão, né? Na Idade Média, coisas disso. Até hoje, né? Você tem alguma autoridade, né? Você está lá e você fala alguma coisa aqui nessa apresentação no congresso, vem um cara que é o bam da área, quando ele levanta, você já cai no chão, né? De medo, que é a autoridade, né? Você não ouviu falar, ele nem falou a crítica dele. Então, ao invés de você parar e ouvir se ele tem uma crítica relevante a fazer, você já fica lá com a visão da autoridade. Esse negócio que vem lá de trás. Quando os astrônomos começaram a olhar a natureza, eles começaram a pegar evidências empíricas da natureza e contrastar com aquelas ideias que se tinha anteriormente. A Terra é o centro do universo. Deixa eu ver. Olha, tem uma descrição para fazer aqui que é muito bacana, ela é muito elegante, ela dá conta de descrever tudo que a Terra é o centro do universo. As esferas celestes são ciclos videntes, maravilhosos, circulares. Mas escuta, as órbitas não são circulares, não, aqui as minhas contas não são. Então, nessa época começou a ter uma tradição de olhar para o mundo para coletar evidências empíricas, para contrastar com as visões que se tem. E aí passa a ter uma novidade muito importante no conhecimento científico, que é acrescentar na produção de conhecimento, na produção teórica, uma outra fase, que é a fase empírica. Parece absurdo a gente falar que isso existia, né? Não é esquisito você imaginar que teve uma época que se produzia conhecimento sem fase empírica? Que gente louca é essa? Mas é assim. A gente é o que a nossa história nos fez ser, né? Nesse momento da história, o conhecimento empírico é essencial para você fechar a produção de conhecimento de ciência. Você pode fazer a produção de conhecimento só teórico, né? Aqui no grupo de Garcia tem um monte disso, né? Fazer modelagem, você modela. Né? Então você modela, você está investigando de modo rigoroso a sua percepção teórica sobre o mundo através da parametrização da sua ideia sobre o mundo. Não, se meu mundo funciona assim, deixa eu mudar esse modelo. Deixa eu ver como esse modelo funciona. Aí você entende mais do seu modelo só de pensar, de olhar para ele de um modo mais rigoroso. E aí você consegue melhorar o seu modelo, porque você, tinha uma coisa no modelo que eu não tinha percebido, no modelo teórico, deixa eu mudar. E aí você vai sofisticando o modelo. Mas não, você está fazendo um modelo de como as células do câncer vão ser o que lá, cara, antes de você comparar com as células de câncer que existem, você não pode tomar uma decisão de tratamento, né? Então, o seu modelo teórico lá vai ter que ser contrastado com dados empíricos de certo momento. E isso aqui é uma tradição que não é tão antiga, né? O conhecimento ocidental foi fundado lá pelos gregos, sei lá, 3.000, 4.000, Cristo, sei lá quando, 2.000 de Cristo. Esse treco aqui começou a acontecer lá em 1500. Recente, né? Agora, isso se incorporou na ciência como uma parte essencial da produção de conhecimento, porque é o momento em que você fala, bom, tem uma certa visão de como funciona. Mas será que funciona desse jeito? Deixa eu ver se esse meu modelo sobre o mundo, ele é capaz de fazer previsões no mundo real, no mundo lá fora. Aí eu contrasto as previsões que ele fez com o que eu observo, e vejo se ele previu direito. Se ele não previu direito, eu tenho que voltar aqui para o meu modelo sobre o mundo e alterar esse modelo sobre o mundo. Então a fase empírica da produção de conhecimento, que foi incorporada não muito longamente na tradição do conhecimento ocidental, ela passou a ter uma fase super importante, e pelo que eu entendi do trabalho da maioria de vocês, a maioria dos trabalhos tem uma fase empírica.
Na maioria dos trabalhos, vocês vão lá e vão contrastar o que vocês têm sobre o mundo com os dados que você observa no mundo, com as observações que você faz no mundo, para saber se o modelo funciona ou não. Se funciona e se tem poder de previsão, e se sistematicamente tem poder de previsão, a sua conclusão do seu trabalho é confiável, né, no certo sentido. Previr um bocado de coisa. Melhor do que os outros modelos. Vamos usar esse modelo aqui para tomar decisão, para criar metodologia, para fazer remédio, para criar um sistema nuclear. Né? Por quê? Porque esse modelo aqui consegue prever bem como ele funciona. É a percepção de como ele funciona. E aí, pessoal? Estamos com os pés no chão ainda? Dentro do barquinho? Não tem muita novidade que eu estou falando aqui, né? Estou só tentando trazer para a superfície um tipo de questionamento que normalmente a gente não faz, mas se a gente não faz, se a gente não pensa um pouco sobre isso, a gente acaba tendo uma visão meio limitada do tipo de atividade que a gente desenvolve. Como é que só faz? A gente reflete. Vamos fazer. Tem ótimo, né? Se tudo correr bem, para não sair aquela manchete no jornal de que o cientista não sabe o que é ciência, é importante que você procure um pouco o que é essa atividade que a gente faz. Você procura um pouco do ponto de vista histórico, né? A gente faz isso dentro de uma certa época. Essa época é representada pelas épocas que vieram antes. Né? A gente toma certas decisões e usa certos processos sociais, tem um motivo para fazer isso, tem decorrências de fazer isso, né? Gera um certo tipo de status, como alguns de vocês falaram, pela sua posição de cientista, e só por ser cientista você já tem esse status. Aí você vai na televisão para comentar um negócio que aconteceu em Salvador. E aí dá vontade de chorar, né? Porque aí você vai lá e você passa a ideia de que você, como cientista, está falando sobre a realidade. Porque a ciência chega na realidade. E se ela chega na realidade, não tem discussão democrática que vença o seu argumento, não é? Porque é você que sabe qual é a verdade. Você sabe como tem coisas importantes? Quando você vai lá ensinar no ensino médio e formar as próximas gerações de cidadãos que vão ser cientistas, ele vai saber de ciência aquilo que você falou para ele, ou aquilo que seus alunos de graduação, você formou, vão falar para as pessoas. E a visão de qual é o papel da ciência na sociedade vai ser aquela, para essa população toda, que você passou no seu curso, vai ser a única semana que o menino na vida inteira dele vai falar de ciência. E aí você veicula para ele, que o cientista chega na verdade. Já pensou para ministrar? Você faz, né? Então é interessante que a gente consiga compreender qual que é essa atividade que ele desenvolve, porque a gente não é só gente dentro do laboratório, a gente é gente fora do laboratório, a gente influencia um bocado, né? Um mais do que o outro, mas a gente tem a potencialidade de influenciar, e a gente leva o estandarte. A gente está falando de uma comunidade internacional, né? Quando você fala como cientista, de uma tradição de pesquisa de 300 anos, lá que você fala, eu estou falando de várias tradições. Você levando o estandarte que dá aquela musculatura. Só que você nunca ouviu falar sobre o que essa comunidade discutiu nos últimos 300 anos. Agora ouviu falar um pouquinho, né? Para a gente se sentir um pouco mais à vontade e humilde em relação a esse treco todo, né? Tem um papel que a gente tem a cumprir aqui como cientista que traz uma certa responsabilidade. Conclui que é importante fazer negócio, só que na verdade não é importante fazer aquele negócio. Ela está propondo aquilo porque o laboratório dela comprou uma máquina lá e faz um certo tipo de análise, e aí ele quer fazer análise com aquela máquina. E aí ele vai aplicar aquela análise com aquela máquina em qualquer coisa que alguém tenha feito, que não tenha feito, e vai tentar construir um argumento de fazer aquilo importante. Mas note, o argumento de importância não saiu da avaliação do problema lá na literatura científica, saiu da conveniência de você ter um equipamento que você pode usar esse equipamento para fazer alguma coisa. Aí você constrói o argumento de trás para frente, querendo que ele seja lido da frente para trás. Eu vou dar alguns exemplos aqui da área de biologia. Na verdade, de cortar os custos. A Mata Atlântica está acabando. A Mata Atlântica é o hotspot mundial de biodiversidade. É o terceiro mais importante do mundo. A Mata Atlântica tem a maior quantidade de espécies de mamíferos de todos os biomas do planeta, além de coisa avançada. E ela está acabando, sobrou apenas 7% da Mata Atlântica. Em certos estados tem só 4% da Mata Atlântica. Portanto, eu vou fazer um levantamento de quais espécies de lagarto tem esse segundo céu da Mata Atlântica. Você fica pensando, o problema que o cara levantou é que a Mata Atlântica está acabando. E
diga aí, como é que saber quais lagartos tem no oceano da Mata Atlântica vai resolver o problema da extinção da Mata Atlântica? O problema da Mata Atlântica estar acabando é um problema socioeconômico, né? É um problema de valores. É um problema que não tem nada a ver com o coitadinho do lagarto que está em cima. Sabe? Ou então, a poluição por empreendimentos de plantação, de criação de camarão, tem se expandido no mundo inteiro. E essa expansão tem levado a prejuízos ambientais irremediáveis em todos os continentes. O Sudeste Asiático completamente destruído pelas plantações de camarão. O Nordeste do Brasil já tem desenvolvimento imediato de criação de camarão. E sequer se sabe o que está sendo destruído. O negócio está sendo feito, inclusive, a revelia do Estado. Os TRECs estão sendo implementados em áreas da União, expulsando as comunidades tradicionais, e eles trabalham só durante 5 anos, deixam ter passível imenso, vão embora, não tem mais nada para se pescar naquele lugar, introduziram espécie exótica, detonou com tudo. Ela foi com parasita que entrou nos outros organismos, acabou com os outros organismos, e chove geral. Portanto, eu vou avaliar se a quantidade de carne na água, nas plantações de camarão, é maior ou menor que longe das plantações de camarão. Tem alguma coisa errada naquele argumento, não tem? Se o argumento de relevância é que a criação de camarão tem impactos múltiplos sobre a natureza e que ela está se desenvolvendo com velocidade imensa e que não está sendo freada por um controle social, que é em grande parte derivado pelo Estado e pelos seus órgãos ambientais, como é que eu medir a quantidade de cádmio que está saindo lá de uma planta de camarão para resolver este problema? Mas é bonito, que você fez uma introdução que mostra o problema da criação de camarão. Só que você não está dando solução para ele. Não é? Então, a relevância do seu trabalho é aquela que você está vendendo? A triste realidade, na minha experiência, é que normalmente não é. Normalmente as pessoas, elas usam um artifício que é estelionato intelectual. Elas utilizam argumentos muito compostos para dizer que alguma coisa é muito importante. E de fato essa coisa é muito importante. Mas quando ela apresenta a solução não soluciona o problema. Porque elas pararam na reflexão sobre aquele problema no ponto de impressionar os outros e não no ponto de tentar entender como seria necessário você proceder para resolver o problema. Como seria necessário investigar para resolver o problema. E nós, por que eu estou dizendo isso? Aí depois vocês vão me dar alguns exemplos das áreas de vocês. Eu estou dizendo isso porque a gente está dizendo que a gente veio fazer ciência, porque a ciência nos dá base particularmente segura de confiança para tirar conclusões. E eu só estou fazendo isso porque tirar essas conclusões é importante, porque eu estou fazendo perguntas relevantes. Não é? Eu tenho uma pergunta relevante. Eu quero responder de um modo que eu tenha confiança. A ciência é uma estratégia de produção de conhecimento que, por uma série de motivos que a gente vai discutir, pode nos dar uma resposta de confiança para responder a pergunta relevante. Agora, que adianta eu usar um trabuco desse tamanho chamado ciência para abordar uma questão completamente irrelevante? E note, quando eu estou fazendo ciência, eu não estou fazendo sem ser as expensas da sociedade, estou fazendo as expensas da sociedade. Porque eu tenho meu laboratório para ser financiado, eu tenho meu salário para ser financiado, eu tenho minha bolsa para ser financiada. E tem algum lugar para onde esse dinheiro não está indo. Quando eu era bem cruel, uns anos atrás, agora sou bonzinho, eu fazia as contas, né? E via lá quanto é investido em bolsa de pós-graduação e quanto é investido em bolsa família, para fazer um contrato. E quantas bolsas famílias podem ser geradas de pós-graduação. É um argumento sujo, mas traz a gente para uma certa responsabilidade social de que eu estou fazendo com esse dinheiro que é investido em ciência. Porque se alguém ainda não notou, alguém vai acabar notando e vai sair da primeira página do jornal. E as perguntas formuladas por 90% das pesquisas realizadas no país são completamente irrelevantes. Porque as respostas não estão conhecidas, porque elas não respondem à relevância que ela diz que é importante responder, porque outras coisas que ela não consegue responder a pergunta adequada, porque tem que adequado, porque o cara bobeou na alimentação, porque o cara não conseguiu concluir direito. Tem impacto isso negativo, né, para o sistema científico. É perder aquela relevância social que tem. Na verdade, o que você está questionando, então, é a maneira
que eu falei aqui tem dois tipos de relevância. Aquela relevância que tem respaldo imediato e resolução do problema, mas tem aquela que é teórica, que é importante. A relevância teórica também é relevante, mas não adianta eu falar, ó, a teoria sobre luz tem certos problemas que são super importantes. Você não vai elaborar, vai falar. Portanto, eu fazer um treco que não vai mexer em nada da teoria atual sobre a luz, vou fazer um negócio completamente periférico em relação àquilo. Então é exatamente o mesmo argumento. Mas a questão, por exemplo, porque eu acho que tem uma questão também de tempo, porque a gente tem a tendência, você falou a roupa, você vai fazer 3 anos de mestrado, a gente é 2, 4 anos de doutorado e tendência a reduzir. Quanto antes você defender, melhor para a pós-graduação e toda aquela pressão para que você reduza. Às vezes você só tem como fazer um pedaço. Não dá Mas para o meu você. argumento não é esse. O meu argumento é, às vezes, você só pode fazer um pedaço, mas é melhor você fazer um pedaço de uma coisa relevante do que fazer um pedaço de uma coisa relevante. Essa é a diferença. A gente tem a marca do sistema? Tem. São 2 anos, a gente é avaliado pelo número de produtos, a gente publica uma decisão da qualidade, todas essas amarras existem. Elas não são completamente razoáveis, mas elas são consensuadas pela comunidade. Portanto, tem que viver nesse ambiente. E tem que usar as fraturas desse ambiente. Nesse ambiente, você pode planejar um mestrado de 2 anos, um doutorado de 4 anos, com uma pergunta que foi formulada para responder uma questão relevante, ou com uma pergunta que foi formulada fingindo que vai responder uma questão relevante e, na verdade, não respondeu nada relevante. Modelinho de coisas de trabalho. Tal pessoa estudou tal coisa nesse sistema, estudou tal coisa nesse sistema, estudou tal coisa nesse sistema. Isso nunca foi estudado nesse outro sistema, foi estudado nesse outro sistema. Parte do princípio de que eu preciso conhecer todos os sistemas do mundo para poder falar alguma coisa importante sobre o mundo. Ninguém estudou isso nesse organismo, estudou isso nesse organismo, estudou isso nesse organismo. Nunca ninguém estudou nesse organismo, eu estou nesse organismo. Parte do princípio, eu preciso estar em todos os organismos para poder falar alguma coisa relevante sobre esse assunto. Está sentindo relação disso que acontece normalmente? Acontece o tempo todo. Que é outra pergunta relevante, professor? É aquela coisa que vai dar uma resposta de uma utilidade para aplicar no nosso dia a dia? Essa é a minha pergunta para vocês. Porque é uma pergunta relevante para vocês. Vai ter Seus impacto, respectivos campos. tem que gerar um impacto na sociedade. A gente tem que Na devolver. sociedade, necessariamente? Acredito que a gente tem que dar algum retorno, se for social, algum retorno para o indivíduo no qual a gente está fazendo pesquisa, mas há ter algum retorno que não seja apenas a sua publicação. É muito além disso. Não, pode ser. Essa é uma proposição. Se a pessoa. Porque é isso que eu estava questionando. Tem a ciência de base também. Não necessariamente todo o conhecimento que você produz na universidade vai ser imediatamente aplicado. Sim. Meu pai tem uma. Meu pai é advogado. Orienta pesquisa, não. Ele vive um pouco essa coisa da relevância em 3. Tem 3 níveis de relevância. Tem que ser relevante para você. Tem que lhe interessar. Tem que ser relevante para o seu grupo, na comunidade que você está inserido, para o progresso do trabalho. E tem que ser relevante para a sociedade, de forma geral. Então, ela não precisa necessariamente ter um impacto direto na sociedade, como a relevância, mas ela pode ser um passo adiante para ele. Então, assim, é como. Ele tem que ter um impacto em vários níveis. Tem impacto em vários níveis. Mas ela não precisa ser necessariamente gigantesca. Todos os níveis ou ter igual impacto em todos os níveis. Então, Lógico, essa perspectiva, ou essa, ou a sua, elas são todas válidas. Né? Cada pessoa lá, cada cientista pode chegar a sua conclusão depois que ele pensou qual é o seu papel no mundo, né? E ele, a da saúde, ele pode falar, não, a minha pesquisa de saúde eu quero que ela tenha relevância tanto acadêmica, para teorias de medicina, quanto aplicada. Ele decidiu a cada modo. Agora, dado que você decidiu, como que no microambiente da produção do seu trabalho de pesquisa você vai garantir que isso aconteça? Que essa é outra história. Uma coisa são as boas intenções, outra coisa é aquilo que você realiza. Então, se uma questão relevante do ponto de vista de saúde tem a ver, sei lá, com doença de Chagas, e a doença de Chagas, você avalia o problema do ponto de vista social e o problema tem essa dimensão, se você faz uma pergunta que é relevante para interferir no problema da dimensão que ele tem, o problema é relevante. Então você vai falar, o problema da doença de Chagas está associado à pobreza, está associado a outra coisa, também não vou entender o que é doença de Chagas. Mas você vai estabelecer, você vai compreender o problema. Não é? O problema é este. Se o problema é este, é isto que tem que ser resolvido.
É claro que resolver um problema complexo depende de uma série de passos, de uma série de interferências, de uma série de produções de conhecimento. Agora, se você pensar bem como que a sua peça de conhecimento vai contribuir para a solução do problema, mas é pensar bem, não é enganar os outros. Não é dizer que a mata atlântica é importante e saber quais lagartos na mata atlântica. É perceber que o problema tem essa configuração. E aí perceber o que tem que mudar nessa configuração para solucionar o problema. E investigar o modo como mexe, ainda que seja numa parte, mas de modo correto. Tá? De modo que você não está dando uma desculpa, você está, de fato, integralmente pensando em resolver o problema. E aí, independentemente do que você considera que é relevância, se a relevância tem os 3 níveis, ou tem o nível de aplicação, ou tem o nível para teoria científica só, independente de como você atua, é importante que você atue corretamente. Né? E aí é interessante pensar, e aí a gente vai ter que pensar na hora do almoço, que já são 54, nesses projetos que vocês citaram, que estão envolvidos. Né? Pense agora durante o almoço, no seu projeto, que é esse que você citou, e pense, qual é o problema ao qual o seu projeto está associado? Ele está sempre associado ao problema teórico ou ao problema aplicado. Se não tivesse, já fica começando a ficar preocupado. Deve ter algo que é um problema para ser solucionado, por isso você vai investigar. Aí tente configurar o problema na sua dimensão exata. O que é de fato o problema? E aí pense o que você está propondo fazer. E pense se você está propondo fazer, de fato, dá uma contribuição sólida, que é um passo bastante importante, ainda que não resolva o problema como todo, dificilmente vai resolver o problema complexo, tem uma pesquisa. Mas se ele de fato dá uma contribuição sólida para aquilo, ou se o argumento é meia boca. Se o argumento é meia boca, você está perdendo o seu tempo. E você está perdendo o meu dinheiro. Você está falando de desconto? Eu tenho 35% do seu salário, em parte, vai lá para você fazer a sua tese. E eu estou muito chateado com essa história. Eu vou fazer essa tese, eu vou publicar. Tem decorrência essas coisas. Tá? E quando a gente fala, quando você atua só naquele primeiro nível, né, eu quero me satisfazer com o sentido de fazer aquilo que eu gosto, e quando a gente não vem associado com isso, não associa a isso uma série de virtudes epistêmicas, né? Qual que é o ético do cientista? O que ele deve fazer? Como que ele deve se portar com a produção de pensamento? Qual que é a sua posição social? Qual que é a sua responsabilidade social? Pode sair uma carta no final. Né? Você vai gastando dinheiro para fazer umas coisas lá que você acha que é só você que acha. Você faz do jeito que você acha. Você não consegue publicar e tal. Mas no fundo, será que esse dinheiro foi bem aplicado? Será que o tempo da sua vida foi bem aplicado? É uma coisa mais dramática ainda. Quando você botar sua cabeça durante o seu tempo, 20 anos, olhar para trás e falar, nossa senhora, será que eu tinha na vida ou será que eu fiz coisas legais? Então, bora tentar fazer esse exercício de intervalo para no final, no começo da matéria, voltar. A gente vê alguns, nossa, achei que não era tão bacana assim, não.
que não tem característica tem a ver com a aplicação imediata do problema social. Embora eu, como ator de área de biologia, eu acho que eu não posso ignorar que o mundo está acabando. E que tem dinheiro vindo para cá para produzir conhecimento, é importante que eu reflita como é que essa reprodução de conhecimento pode gerar soluções para o mundo que está acabando. Afinal, a gente tem outra responsabilidade que não é só de intelecto, é a responsabilidade da prática, da existência. Se o mundo está acabando e a gente está recebendo dinheiro para investigar os processos, temos estudo, seria interessante de algum modo eu consigo levar essa conhecimento até começar a gerar algum tipo de solução para o problema. Então, aí é uma decisão que as pessoas tomam, né, pessoalmente, porque não vem de fora. Que vem de fora, por enquanto, eu quero que você publique revistas aquárias A1 e A2. É isso que vem de fora. Muito assim, devagarzinho, botaram uma aba de extensão lá, no Lattes, né? Tem lá 20% de avaliação do último item que é da última graduação, que tem a ver com solidariedade. Começando a vir, mas é muito pouco. Tem uma demanda do sistema científico nacional de que você invista como pesquisador na aplicação, no centro de editais direcionado para isso. E mesmo nesses, se você bobear os projetos, o cara está propondo um negócio para pegar dinheiro para resolver o problema aplicado, e não está. Então, ele dizer, uma data que está acabando, eu vou fazer lançamento de espécie na população. Ele não está sequer abordando as questões para falar sobre a então, o que eu estou querendo dizer é assim, a gente tem dentro da ciência no ético científico de rigor. Quando a gente diz alguma coisa da lei, pode ser que tem que ter bons argumentos para dizer que a gente vai fazer. Eu não posso enganar os outros e me enganar e fazendo coisa na minha boca que não tem relevância só para poder me enganar. Bora comer?